Muito bem, glória a Deus. Irmãos, alguns dias do calendário nos leva a ter alguns temas já pré-definidos para o nosso estudo. Então, quando eu me deparo com uma data como ontem, dia 12, nosso calendário nos leva a refletir sobre as crianças. Mas as crianças estão saindo, tem um culto infantil dela, fala assim, mas eu não posso falar para a criança, sendo que o nosso público é adulto. Tem gente que não é mais criança, cresceu do lado, cresceu, não é mais criança. Quem está aqui quando já não é mais, está crescendo, ó, mostrando o tamanho, não é verdade? Quantos anos já tem? Olha só, barbaridade. Deixa a irmãzinha lá, né? Povo cresce. E aí, nós temos que crescer junto em estatura, como Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento das coisas de Deus. Quero que os irmãos abram o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, dos versos 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16. Muito bem. Guilherme esperto. Muito bem. Se você não está com a sua Bíblia aí nas mãos, pode acompanhar no telão. Diz o texto: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não as embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, porque a tua palavra está diante de nós. O Senhor nos preparou, nos preservou a tua palavra até chegar a nós. Isso é tremendo e poderoso. Por isso, ó Pai, eu oro e te clamo, fala conosco, que essa palavra escrita seja agora revelada aos nossos olhos, mente e coração, e que seja, Pai, instrumento de bênção, de cura, de transformação, de renovo, de elevar a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, a palavra de Deus é poderosa. A gente pode pegar um texto desse com 1, 2, 3, 4 versículos e tem assunto para ser cada versículo desse um outro sermão. A palavra é tremenda. E eu vou tentar me concentrar no verso 15, mas eu vou trazer aqui o contexto do que está acontecendo nesse pedaço. Nós temos aqui Jesus a ensinar algumas coisas, estar numa rodinha de amigos, ensinando ali a palavra de Deus com seus discípulos. Quando vem alguns pais trazendo os filhos, lógico, os pais amam Jesus, gostaram de Jesus, talvez foram curados por Jesus, falam assim, que tal, vamos levar as crianças para Jesus, será que Jesus tem alguma palavra para as crianças? Então lhe trouxeram algumas crianças para que a tocasse, e os discípulos os repreendiam. Não, criança não, subespécie não. Aquela cultura daquela época, as crianças não eram tão valorizadas como eram os adultos. A gente pode ver pelo texto da multiplicação dos pães e peixes, que está lá o texto,
tanto as crianças como as mulheres, não sendo contadas na contabilidade lá, 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que legal, né? Quer dizer, tanto faz, 2, 3 mulheres, um pouco estão me importando. Não, mas é que era essa valorização masculina, e aqui nós temos as crianças num período que a vida espiritual era compreendida. Tanto é que as crianças para os judeus eram levadas no templo para fazer a circuncisão, e então compreendia a criança como parte do reino, parte da igreja, mas os discípulos não estavam entendendo esse novo momento. As crianças fazem parte da herança da fé, promessa de Abraão: de ti farei uma grande nação, os seus descendentes serão abençoados. Então eles acreditavam que os seus filhos eram abençoados, mas os discípulos aqui não estavam entendendo esse novo processo com Jesus, como seria. Mas será que Jesus vai receber bem as crianças? Porque apesar de a teologia do Antigo Testamento compreender a aliança de bênção para as crianças, mas elas não tinham tanto acesso assim ao templo, não fazia sacrifício, era só a circuncisão e depois crescendo. Aqui nós temos os discípulos meio perdidos, fazendo a escolinha, como eu costumo dizer, escola dominical dos discípulos. Os discípulos queriam deixar de longe. Quando Jesus toma as crianças para si, ele está quebrando alguns paradigmas e querendo ensinar algo profundo àquelas pessoas. Um novo padrão de olhar o reino. Um novo padrão de olhar a fé. Jesus usa a figura da criança como exemplo, como referência para a entrada no reino de Deus, para fazer parte do reino. Quem não receber, o verso 15, o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nele onde? No reino. Assim, ele já tinha pego o exemplo do verso 14, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já está reservado às crianças. Eles estão na frente de nós. Mas por que as crianças foram usadas aqui por Jesus como um exemplo do nosso entendimento das coisas do reino? Quem não se receber o reino, quem não estiver participando do reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui eu quero compreender o que seria criança. O que é receber o reino como uma criança? Então nós temos que entender como vai ser a criança. Talvez a nossa pediatra Carla tenha muito entendimento do que é criança para nos ajudar nessa noite. Talvez as professoras cuidando de criança, cada uma de uma maneira de ver a criança. A criança com uma maneira da patologia, a questão da formação do corpo, da mente. Os professores, a forma do desenvolvimento educacional. Mas nós vamos ver da maneira espiritual, o olhar para a criança, na qual nós adultos podemos olhar para a criança e falar assim: eu precisava continuar sendo assim, nós não podemos mudar. Algumas características da criança nós devemos preservar no que diz respeito ao nosso entendimento espiritual. Eu entendo aqui a criança primeiro como inocente. Não é ser boba, mas é não pensar no mal. A criança, ela tem a sua inocência. Não sabe onde dá choque, não sabe se aquele buraco é fundo ou raso, não sabe se pular naquela piscina afoga ou não afoga. Ela é inocente, e por isso ela se joga, ela se entrega. Nós adultos somos desconfiados. Nós sempre pensamos na possibilidade do mal primeiro. Não.
Não quero me envolver com essa igreja, porque eu não sei quem é esse pastor, eu não sei se eles vão catar meu dízimo, se eles querem meu dinheiro, o que eles pensam de mim? Nós temos dificuldade de nos entregar à vida com Deus, porque pensamos no que pode vir de mal. Isso é raciocínio de adulto. Eu não vou me jogar a uma fé em Deus, porque eu não sei que Deus é esse. A religião é má, a religião é dominadora, a religião faz a cabeça das pessoas, induz, e por isso então eu não entrego a minha vida, o meu pensamento, o meu coração. Eu não quero me entregar à fé em Cristo, porque eu não sei o que pode me acontecer. Eu tenho dúvidas, dúvidas dessa igreja, dessa doutrina. Eu tenho dúvida desse pastor, eu tenho dúvida do que esse povo crê, do que esse povo não crê. A gente vive com dúvidas, e aí a gente não se entrega. A criança, ela é inocente, ela se envolve, ela ama de coração. A criança não tem preconceito com cor, a criança não tem preconceito com ser rico, ser pobre. A criança, ela é sincera. E essa inocência da criança, ela tem algo muito importante, que inocente no aspecto jurídico também, pode ser o não culpável. Ele não tem culpa, ele é inocente, ele não pode ser condenado, ele não tem culpa sobre ele. Ele é um inocente, certinho, meu amor? Obrigado. A doutora em direito do meu lado ali, a outra ali, ó. Gente, se você buscar um pouco de inocência, nós temos na vida espiritual parar de nos culparmos ou culpar outros. Você conhece pessoas que vivem querendo achar o culpado? Algum problema aqui? Derrubou esse negócio no chão. Lá, pastor culpado, foi ele que derrubou. Por que achar o culpado, em vez de o primeiro que observou ir lá e pega o caderno e põe de volta? Não, mas alguém quer achar o culpado por ter derrubado o caderno, e fica brigando pelo caderno ter sido derrubado, e não resolve o problema e não pega o caderno no chão. Mas tem que saber quem é o culpado pelo caderno ter caído no chão. Quem que derrubou o caderno? A criança não quer saber. A criança, principalmente essa que estava ao redor de Jesus, que eram as crianças menores, porque dizia que, o verso 16, tomando-as nos braços, crianças provavelmente menores ali de 10 anos, tomou-as nos braços. Ela não quer achar quem é o culpado. Talvez ela chore porque o caderno caiu no chão. Talvez ela até se culpe. Nós temos que parar de nos preocuparmos em condenar a si mesmo e aos outros. Não achar culpados. Nós temos que nos preocupar em resolver conflitos, problemas, amar sem culpar. Amar sem culpar, porque essas duas coisas não combinam. Ou você ama, ou você culpa. E aí, quando você culpa, é porque nós vamos entrar no segundo assunto, que é a questão do perdão. As crianças, elas têm fácil perdão, fácil reconciliação, não tem rancor. Convido vocês a abrir as Bíblias em Miqueias capítulo 7, verso de número 18. Se você achar Miqueias na tua Bíblia, eu dou uns parabéns aí, um presente. Miqueias 7, 18. Creia que tem na sua Bíblia, viu? Saiba que tem. O livro de Miqueias 7.
Na Bíblia do celular ficou mais fácil. Só vai na ordem alfabética ali, ó. Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Sempre tem um, tá vendo? Miqueias 7, versículo de número 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Essa é uma característica do nosso Deus, amém? Essa é uma característica das crianças, essa deve ser a nossa prática de convívio e de amor. Miqueias 7:18 nos orienta que Deus perdoa a iniquidade e esquece das transgressões. Você já ouviu alguém dizer assim: te perdoo, mas não esqueço? Criança não faz isso. Criança nem fala que perdoa, ele já esquece direto. Verdade, coisa boa demais da conta. Esses dias, o Manuelzinho deu um empurrão no amiguinho, o melhor amiguinho dele na escola. Falei: Manuel, o que aconteceu? Você empurrou teu amiguinho? Ah, pai, eu empurrei. Meu amiguinho quebrou a raquete de ping-pong lá da escola, eu fiquei bravo e empurrei ele. Falei: filho, mas logo teu amiguinho que você pega carona com ele todo dia. Aí eu perguntei para a mãe do menino: como é que foi a volta, a carona de volta? Ela falou: mas voltou os dois numa beleza, que eu nem percebi nada, foi a outra mãe que me contou. Porque os dois já tinham se empurrado no intervalo. Emanuel, que está agora jogando ping-pong, que está uma belezinha, eu treino com ele em casa, está apaixonado pelo tênis de mesa. Aí o moleque vai e quebra a raquete. Ele ficou revoltado com aquilo, ele deu um empurrão no menininho. Mas nem deu tempo de chegar, já estava tudo se abraçando, se beijando, os dois numa maravilha. Quando eu chego à tarde, estavam os dois na minha casa brincando. Perfeita união, amor. E pai, ele é meu melhor amigo. Falei: você empurra o seu melhor amigo? Pai, mas está tudo bem já. Está tudo ótimo. Como a gente precisa aprender com as crianças. Qual foi o último atreveiro que você teve? Primeiro uma pergunta: já resolveu? Já perdoou? Está tudo bem? Ah, não. Então, tardado. Tá demorado esse negócio. Segundo, se você já perdoou, eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo durou entre o atreveiro e a reconciliação? O Emanuel resolveu em questão de minutos. Se ele teve culpa lá no empurrão com o amiguinho, ele pecou pela violência, mas ele acertou pelo perdão. Nós às vezes ofendemos, alguém nos ofendeu. Pastor, mas eu não ofendi ninguém, eu não traí ninguém, eu não roubei ninguém. Fizeram mal para mim, mas e daí? Você já liberou o perdão para essa pessoa? Então, o que a gente vai aprender com as crianças? Porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo que esse é o padrão do reino. Nós temos que aprender a amar e perdoar como as crianças, e senão nós não entraremos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Os nossos pés ficarão travados. Temos que ter fácil perdão, fácil reconciliação, sem rancor. O sermão que já há alguns anos, uns 8 anos atrás, o pastor Josué Gonçalves, da Assembleia, que tem aí nas internet, nos vídeos da vida, uma vez ele pregou um sermão sobre o filho pródigo, e ele deu a seguinte frase: nunca feche a porta da reconciliação. Essa frase é muito boa. Nunca feche a porta da reconciliação. E aí o texto, como ele pregou sobre
o filho pródigo, então ele falou que o filho que sai, então nunca feche a porta para que esse filho um dia possa voltar e se reconciliar, pai e filho. Então, nunca feche a porta para a reconciliação. No texto do filho pródigo, mas para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Nunca feche a porta da reconciliação. Deus é perdoador. Deus não guarda a ira, como Miqueias disse. Assim são as crianças, assim devemos ser nós também. Deus é Deus de reconciliação. Amém? Primeiro, nós temos que aprender com a criança a inocência. Segundo, o perdão e a reconciliação. Terceiro assunto, que as crianças estão em situação de formação, de fácil aprendizagem. Você já tentou aprender inglês depois de velho? Você já tentou aprender algum instrumento depois de velho? Eu aprendi bateria ainda quando era meninão, com 14 anos. Eu acredito que aprendi rápido, foi fácil para aprender. Depois no seminário eu tentei aprender violão. Eu estou no mesmo nível desde quando eu comecei. Não melhorei em nada. Estou naquela média ali, iniciante até hoje. O Rodrigo toca de ouvido, eu não consigo. Mas depois de ver, assim, eu que aprendi com a cifra, não toco do ouvido. O Rodrigo que toca de ouvido não aprende com a cifra também, porque já é burro velho também. Então ele é burro velho de um jeito, eu sou burro velho de outro jeito. Cada um do seu jeito. A gente depois de velho, é difícil aprender. Não é fácil. Irmãos, a criança aprende. Parece que aquela massa cinzenta está assim, ó, doida para aprender uma coisa. Você joga alguma coisa lá, aprende. E quando eles aprendem por observação, que a gente nem sabe o que está ensinando e eles estão aprendendo. Eles estão atentos, o mundo assim, ó. E esse tal de celular na mão de criança e na mão dos velhos. Tem alguns idosos aqui na igreja que está craque no zap, que Deus me livre. Né? Nem vou falar quem, que depois me puxa a orelha lá no conselho. Então, mas essa craque num zap que só por Deus. Então, mas assim, tem uns, né, sobressalentes que aprende. Glória a Deus por isso, porque o cérebro ainda está fervendo. Isso é bom demais. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Então, gente, mas a criança tem essa capacidade de aprendizagem. E aí eu fico perguntando, Deus está dizendo, nós temos que ser como criança. Inocência, que inculpável, que não tem do que se culpar, então também não tem do que errar. E agora nós temos que aprender o perdão fácil, fácil reconciliação, fácil perdão. E também constante aprendizado. Não podemos ser arrogantes. Pastor, o senhor não sabe, o que o senhor tem de idade, eu tenho de presbiterato. O senhor tem os seus 44 anos, eu já tenho de igreja presbiteriana, pastor. E daí? Você já se formou na vida cristã? Você já tem formatura de crente? Olha que crente, quando se forma é promovido, hein? Se você quiser achar que você sabe tudo, Deus te leva. Então é melhor se considerar um ignorante, que está tudo bem. Se você quiser ser promovido para o estágio superior, achar melhor que todo mundo, você agora vai ser promovido à categoria de anjo 1. Depois você vai virar, né, arcanjo, serafim. Não vai dar, não tem jeito, não vai dar. Gente, nós estamos aprendendo sempre. Quando eu terminei o seminário, um professor me deu uma triste notícia. Ele falou para nós formandos: agora vocês vão se formar, último ano do seminário, agora vocês vão para o ministério, agora vocês vão perceber uma coisa, que vocês não sabem nada de Bíblia. Eu falei, verdade, estudei 4 anos para ficar burro, é? Não é, gente, é porque não tem quem, né? A vida é um constante aprendizado. E não é porque fez 4 anos de faculdade, de seminário, que sabe tudo. Mentira, mentira, mentira. Aí você tem que estudar mais, tem que ler a Bíblia todo dia.
Gente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, alguém aqui já decorou a Bíblia? Então você tem muito ainda para ler ainda. Você tem muito para aprender. Eu não decorei a Bíblia. Certo? Então eu tenho que ler a Bíblia todo dia, para aprender todo dia. E crendo ainda que a palavra de Deus é poderosa, que cada dia ela tem uma novidade para a minha vida. O Espírito de Deus fala através dela de várias maneiras ao nosso coração. Então você vai ler o mesmo versículo essa semana. Faça um desafio. Pega qualquer versículo teu carinho, que você tem um apreço. Ou até esse mesmo. E você vai ler ele todos os dias. E depois da leitura você tem que parar para respirar. Não leia rápido demais não. Então eu trouxe as crianças para que tocassem nos discípulos. Pronto, cumpri a tarefa que o pastor pediu, fiz o desafio. Não. Você tem que ruminar essa palavra. Você tem que ler e pensar e meditar. E meditar na palavra não tem nada a ver com meditação transcendental. Fazer não, esquece. Isso daqui é meditar e falar assim: deixar vir a mim os pequeninos, não as embaraceis. Se fosse espanhol, estava feio esse texto. Embaraçada é grávida, né? Tem nada a ver com isso. Você tem que ler o texto e entender o que é esse embaraçado aqui. E não os impeçais. Busca outra tradução. Porque das tais é o reino de Deus. Pastor falou assim, que o reino de Deus pertence às crianças. A gente tem e começa a meditar nessa palavra, a pensar. Isso é ruminar e o que isso tem a ver com a minha vida? E aí, e pensa. Amanhã nós vamos pensar de novo. Aí você lê um versículo, 13, na segunda-feira. Na terça-feira você leu 14, na quarta-feira leu 15, na quinta-feira você leu 16, na sexta-feira você lê tudo de novo, e no sábado você lê tudo de novo, e deixa Deus falar ao teu coração. E é por experiência própria. Deus fala conosco todos os dias, de alguma maneira. Até porque nós, a cada dia, não somos o mesmo. A nossa mente amadurece a cada dia, os problemas, as circunstâncias, a experiência, a cada dia nós estamos olhando o texto também com uma forma diferente, com um óculos diferente. Você hoje, com 50 anos, não lê mais a Bíblia do mesmo jeito que você lia a Bíblia quando você tinha 17, 15, 18, 20. Porque você era um adolescente, um jovem, tua mente era diferente. Mas hoje você lê a Bíblia com outra lente. Talvez até porque naquela época você não usava lente, agora você usa. Agora você já tem a experiência, porque você é casado, tem filhos. Aí depois você chega nos 60, 70, você já olha a Bíblia com outra visão, porque agora você tem mais experiência, você já está aposentado talvez você já é vovô, vovó e bisa. A vida é outra. E você vai ler essa palavra de Deus com outra. Então você tem que ler a Bíblia constantemente. Para as necessidades de quando você era adolescente, a Bíblia cumpriu o seu papel. Agora você acha que não precisa mais dela, porque você já leu na adolescência, mas lá você resolveu os problemas da adolescência. Aí agora, como casado, leia a Bíblia, porque ela vai ser palavra, rema, de orientação e poder, dínamos, para resolver os problemas do seu casamento. Agora você está numa outra fase da vida, outros conflitos, sua mente mudou. Então nós temos que aprender agora como casado, como profissional. Você agora cresceu, prosperou, você agora é empresário com funcionários, agora você é professor e assim vai. A vida mudou e aí então a Bíblia ela se renova pelo poder do Espírito e pela tua forma de ler também. Os seus óculos mudaram, a lente da vida mudou. Então nós temos que ler a Bíblia e estar sempre aprendendo com Deus. E muito provavelmente nós não temos lido a Bíblia como deveríamos. Alguns preencheram a estatística do pastor aí, na pesquisa. Tivemos 2 ou 3 que escreveram que não têm lido a Bíblia todo dia. Talvez eu tenha que fazer a estatística ali numérica, mas talvez 98, 99%, então deu como ler Bíblia todo dia. E não querendo ser um juiz condenatório, mas
pelo nível das respostas, eu acredito que nem todos foram com a verdade, porque ou não entenderam o texto que leu, porque as respostas não condizem com quem lê a Bíblia todos os dias. As respostas não condizem com gente que lê Bíblia todo dia. Está precisando ler a Bíblia, talvez então mais estudo e menos rotina ou menos religiosidade. Ler a Bíblia porque é como um dever diário. Você já percebeu alguém lê Bíblia como dever? Eu preciso ler. Não, você não precisa ler. Você tem que ler porque você não precisar. É precisar, mas não necessidade de rotina, eu tenho que cumprir esse dever. Mas você tem que ler de coração aberto e aprender de Deus. Como essa criança que tem um cérebro que nem uma esponja que absorve o aprendizado. Eu quero aprender de Deus. Eu vou ler a Bíblia não como uma obrigação, porque o pastor me mandou, mas é porque eu estou apaixonado pela palavra de Deus, e ela é poderosa, ela me ensina. E Deus, eu quero ser como essa criança, porque eu também quero o teu reino, eu quero herdar os céus, eu quero ser abençoada, porque o verso 16 fala, então, tomando-as nos braços, e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Eu quero ser como essas crianças que sentam no seu colo, e o Senhor põe a mão sobre a cabeça dela, e abençoa. Gente, eu fico imaginando que privilégio dessas crianças, eu queria estar lá. Ai, que delícia, minha mente voa. Leia a Bíblia com imaginação da cena, não leia como um... Leia com imaginação, leia com sentimento, entra no texto. Uma vez uma professora da pós que eu fiz lá em Londrina, que os irmãos sabem, ela nos levou ao exercício de fazer uma reflexão sobre o texto, e ela pediu para que na nossa classe, assim, todo mundo fechasse os olhos, e ela leu o texto para nós. E todo mundo ali falou, e se coloca no texto. Imagina, ela faz uma cena e entra no texto. E ela lia o texto para nós, e a gente se colocava no texto. E foi o texto que Jesus fez um cuspe assim com barro e curou o jovem que era cego, e ele passou a ver. Aí todo mundo, e aí, como é que foi a experiência? Aí eu estava do lado de Jesus. A pessoa se colocou na cena, né? Eu estava do lado de Jesus, e eu vi ele colocando o cuspe assim no barro, e colocou no olho do rapaz. E você, onde você estava na cena? Eu estava do lado dos discípulos. Estava assim, eu estava assistindo meio de longe aqui, só pisoiando só. Olha, entrou no texto. E você, onde você estava no texto? Eu era o menino cego que Jesus curou. E quando Jesus tocou nos meus olhos, foi muito gostoso. Cada um se colocava no texto. Você já pensou em ler a Bíblia assim, com esse prazer, com esse gozo, com essa alegria? Não tem como não aprender. Só de pensar nisso me arrepio. Aleluia, glória a Deus, gente. Nós temos que ler a Bíblia nessa perspectiva apaixonada. Quero voltar ao primeiro amor. Bíblia. Eita, estourou um eco aí, alguma coisa. Eu quero voltar ao primeiro amor pela palavra de Deus. Eu quero aprender. Precisamos aprender de Deus, da sua palavra sempre. Na caminhada da fé não existe formatura, nunca sabemos tudo, jamais saberemos, a não ser quando nós chegarmos lá. Amém? Outra característica da criança, só relembrando, inocência, fácil perdão, constante aprendizado. Quarto, a criança precisa de alimento. E não vou me estender disso, porque assim como a criança precisa se alimentar e bem, qual que é o nosso alimento espiritual? Adiquinha. Disso tudo que eu acabei de dizer. Alimento. A palavra de Deus é alimento espiritual. E aí a gente pode acrescentar as práticas de fé, as práticas de devocional, as práticas espirituais, que é o jejum,
que é a oração, que é o louvor, que é a leitura bíblica. Que a gente se alimenta de tudo isso, especialmente da palavra. Este é o alimento. E por que o pastor pergunta se você leu a Bíblia, se você lê a Bíblia todos os dias? Por acaso você não se alimenta todo dia? Em umas 5? Quanto Eliara que é o correto? Quantas refeições diárias? Nossa nutricionista de plantão? 5 a 6. Então, Eliara, se a gente fizer um paralelo aqui entre a palavra de Deus, hoje eu fui no culto, li bastante ali o texto, ouvi o pastor pregar, já bastou para a semana inteira. Agora só domingo de novo, quando eu vou estar aqui na igreja. E durante a semana vai passar fome, né? Talvez a gente espiritualmente está fraco, está passando mal, vida fraca, porque está passando a semana inteira de jejum espiritual. E aí, às vezes a gente põe culpa nos outros. Agora vem a culpa lá. A culpa é daquilo, a culpa é do governo, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. Não, a culpa é tua mesmo, porque você está sem se alimentar, você está fraco. Você não consegue discernir o seu mundo, o mundo ao seu redor, porque você não está andando como Jesus, com Jesus e como Jesus gostaria. Nós precisamos nos alimentar, precisamos nos fortalecer, ser alimentados diariamente pela palavra. E por fim, última característica da criança é que precisa de amparo. A criança é frágil, e se nós trouxermos para nós, ela precisa de ajuda e segurança do pai, da mãe no caso. A criança, ela não se protege, né? Como ela é frágil, né, Carlinhos? Se abandonar uma criancinha de fralda, talvez, quanto tempo? Pouco tempo, ela pode morrer, né? Se for pequenininha ainda, de fralda, um dia sem comer, sem beber, que fragilidade ao ser humano. Umas vezes, ouvindo essas reportagens de carro, de notícias de televisão, a criança abandonada no carro morreu lá, asfixiada ou de calor, não sei. Às vezes acontece com os pais desapercebidos, deixando criança no carro, num calor danado, os vidros fechados, quando volta está lá, se foi. Que fragilidade, precisa de cuidado. E nós adultos achamos autossuficientes. Eu não preciso de ninguém, não preciso de um pastor me orientando, não preciso da palavra de Deus me orientando, eu não preciso de igreja, não preciso de religião, não preciso de nada, porque aqui eu me garanto. Mas a palavra de Deus nessa noite está nos ensinando que nós precisamos ser como crianças, e crianças são dependentes dos seus pais, e nós temos um pai, da qual nós somos totalmente dependentes. E aqueles que se acham independentes de Deus, misericórdia. Eu fico pensando no paralelo que Jesus nos ensinou, né? A Bíblia usa o termo ovelha e pastor, né? Daí vem o nome do nosso trabalho pastoral, pastor de ovelhas, esse exemplo que a Bíblia nos dá. Aí a ovelha se acha tão suficiente, que sai do cercadinho e vai andar pelos pastos alheios, os pastos vizinhos. Eu como a hora que eu quiser meu pasto, eu escolho o pasto melhor para eu ir, eu não tenho esse homem chato para me puxar o gancho pelo pescoço, esse cajado de madeira no meu pescoço. Ele vem e me quer levar para lá, me quer levar para cá, às vezes quer cortar minha lã, não quer ninguém, não toque na minha lã. Eu sei me virar sozinho e sozinha. Só que esqueceu que lá na montanha tem lobos, feras, leões e qualquer outro animal que possa oferecer perigo para as ovelhas. É longe do curral, longe do pastor, que vem
né? Quando eu estava escrevendo aqui no meu caderninho de sermão, veio a imagem daquele desenho animado. Ó lobo, ó lobo! Lembra? Diga, bom demais. Bom, essas coisas, né? Quem não gostou de um desenho animado? Aí eu... Era um cachorrinho pequenininho ou era um ursinho, alguma coisa? Hã? A ovelhinha gritava, e o cuidador, o pastor de ovelha, na verdade era um cachorrinho, né? Ó lobo, ó lobo! Porque está longe, o pastor dormiu, ficou suscetível a qualquer perigo. Então a ovelha, nós, como ovelhas do nosso bom Senhor, nosso pastor Jesus Cristo, supremo pastor, pastor de todos nós não podemos achar que vivemos longe da sua proteção. Nós não vivemos de maneira nenhuma sem a proteção de Deus, sem a orientação da palavra, né? Talvez, mesmo você estudando e lendo a palavra todo dia, com certeza, e eu creio, talvez você não tenha, talvez todo o entendimento, para aqui, fica, né? Pastor, não entendi, nem com dicionário, meditei, ruminei e não deu nada. Me ajuda aí. Isso aí, SOS Pastor 24 horas, diz que reverendo. Pastor, preciso de uma orientação. Pastor, coisa que é para isso que nós estamos aqui. Chama o pastor, senão o lobo aparece. Precisamos ser orientados, cuidados pelo pastor da igreja, cuidados e orientados uns pelos outros, que a palavra de Deus nos orienta. Orai uns pelos outros, aconselhar, confessai os vossos pecados uns aos outros. Esse não é um trabalho exclusivo meu, de ofício. Mas não somente. A igreja, a comunidade se ajuda mutuamente. E principalmente o supremo pastor, né? Quem nos cuida. Nós somos ovelhas frágeis. Frágeis. Um dia conversando com o seu filho, o seu José, o Rony, falou assim que desistiu das ovelhas. Ô bicho fraco, fácil de morrer, fácil de ficar doente. Ele estava conversando comigo lá na casa do Rodrigo. O Rony criava as ovelhinhas, um cachorro de pastoreio. Falou assim, pastor, eu larguei das ovelhas. Eu falei, eu vi, das outras você já tinha largado, agora largou dessa, né, seu Rony? Ô, Rony, das outras você já tinha largado, agora largou dessas aqui, né? Porque vai, pastor, aquilo ali é terrível para ficar doente. Fica fácil demais. Tem que olhar ela todo dia, cedo e à tarde. Se olhar cedo à tarde fica doente. Se não olhar de noite, no dia cedo fica doente. Tem que olhar aquele bicho todo dia, dá trabalho demais. Falei, por isso que Jesus chamou as ovelhas de ovelha. Por isso que os crentes são chamados de ovelha, porque dá trabalho demais. Tem que estar sempre de olho. Então, mas não só pelo cuidado, mas que nós somos frágeis, adoece. Nós precisamos ser cuidados pelo nosso Deus. Alguém pode... Tiagão, chama lá as crianças para nós. E não como último tópico, mas como conclusão. Precisamos ser dependentes, obedientes a Deus, ser guiados totalmente por Deus para termos acesso ao reino. Para nós entendermos e compreendermos o reino, nós temos que ser como crianças. Voltar à inocência, a não culpabilidade, fácil perdão, fácil reconciliação, constante aprendizado, sem orgulho, sem prepotência, sabendo que a palavra é o nosso alimento diário, ler, aprender com a palavra, e por fim, quinto e último assunto, precisamos entender que precisamos do cuidado e da proteção divina. Não somos autossuficientes, nem no conhecimento, nem no aprendizado, e muito menos no cuidado, na nossa segurança. Vamos orar?